Eclesiastes capítulo 7, do versículo 15 até o capítulo 8, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na perversidade. Não sejas demasiadamente justo nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão. Pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tudo isto experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-eis sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe, muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra coisa, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Quem é como o sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Oremos. Senhor, nós pedimos que Tu nos abras os olhos para que contemplemos a verdadeira sabedoria que nos é claramente ensinada na Tua palavra, para que possamos aprender a examinar a nós mesmos, a praticar a autocrítica, o autojulgamento, a autodesconfiança, a nos testar a nós mesmos, se realmente estamos na verdadeira fé, na fé salvadora em nosso Senhor Jesus Cristo. Se verdadeiramente temos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Eu quero começar relembrando rapidamente os 4 ensinamentos que resumem esse livro de Eclesiastes, especialmente para aqueles que não acompanharam as mensagens anteriores. O primeiro ensinamento, a primeira verdade que o livro de Eclesiastes quer nos ensinar é que tudo na vida debaixo do sol é vaidade e correr atrás do vento. E isto significa que tudo neste mundo é passageiro e é nebuloso como vapor, nada tem valor permanente, nem sempre aquilo que nós fazemos nos traz o resultado que queremos. Segunda verdade é que a terra é desse jeito, é frustração, por causa da queda do homem e do juízo de Deus sobre toda a criação, juízo que será completado na consumação dos séculos. Uma terceira verdade que nós vemos neste livro é que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, como ele diz no capítulo 3, verso 11, ou seja, embora tudo aos nossos olhos seja passageiro, nebuloso, nem tudo faça sentido, por trás das cortinas da vida, tudo está debaixo da mão providente de um Deus soberano e tudo faz parte de um plano moralmente bom, belo, perfeito, cujo desfecho o homem não pode conhecer. E em quarto e último lugar, as verdades anteriores devem levar o homem que contempla a criação ao temor do Senhor. Então esses são os ensinamentos que nós encontramos. Veja, ao falar sobre a maneira como nós devemos julgar, Jesus nos ensina que um julgamento correto dos outros, um julgamento correto do próximo, começa com o auto-julgamento e com a autocrítica, com o julgamento de si mesmo.
Em Mateus 7, de 3 a 5, o Senhor Jesus nos diz: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Embora essa advertência, meus irmãos, se refira originalmente às relações horizontais, isto é, com o próximo, nós podemos seguir a lógica do menor para o maior, para incluirmos na nossa relação vertical com Deus. Porque o mesmo senso de autojustiça, que nos leva a julgar os outros, sem nos examinar a nós mesmos, e a Bíblia não nos proíbe de julgar. Há certas situações que ela nos ordena julgar, mas ela diz que nós temos que ter coerência. A primeira pessoa a ser julgada somos nós mesmos. Então, o mesmo senso de autojustiça que nos leva a julgar os outros, sem examinar a nós mesmos, é o que nos leva a questionar a Deus pelo que nós julgamos ser injusto no mundo. Há até aqueles que negam a existência de Deus, dizendo: se há tantas injustiças do mundo, ou Deus não tem poder, ou ele não é justo, né? Ou ele não existe, simplesmente. Ou seja, nossa ausência de um auto-julgamento, de uma autocrítica, nos leva ao cúmulo de querer tirar o argueiro do olho de Deus. Tal atrevimento indica que a trave em nosso olho é bem maior do que nós pensamos. Porque quando nós queremos ensinar Deus a dirigir o seu mundo, dizendo: Deus, isto não é injusto, nós estamos então demonstrando uma cegueira maior ainda do que quando julgamos o nosso próximo sem pensarmos na nossa própria vida. Então, o objetivo do nosso texto, particularmente desse texto que lemos, tem exatamente a ver com o ensino de Jesus. Só que aplicado ao julgamento da vida e daquele que a criou. Como observou Walter Kaiser Jr., comentando este texto, o alvo do pregador, é assim que ele se chama, vaidade de vaidades, diz o pregador, que é Salomão. O alvo dele é demonstrar que uma correta avaliação do nosso caráter interior nos ajudará a explicar as aparentes desigualdades da providência divina e a aceitar a vida como ela é. Sendo assim, o nosso texto é um convite ao exercício da autocrítica como método de busca da verdadeira sabedoria. E a exposição desse tema, ela é, em sua maior parte, ela vem em forma de conselhos, ela está em forma de imperativos. Salomão ele vai falar a partir de sua própria observação, apenas a partir do verso 11, embora no verso 15 ele comece também com observação e termine com observação, mas ele traz aqui vários conselhos que são, na verdade, uma exortação à autocrítica. Ele exatamente vai nos mostrar como é que nós realizamos esta autocrítica, né? Como é que nós vamos nos julgar a nós mesmos para que nós entendamos como é o mundo de Deus. Então eu quero tratar, o título dessa mensagem é este, né? Tirando a trave dos olhos. Mas o tema específico eu quero tratar aqui dos imperativos da mente autocrítica. Aquele que não se julga a si mesmo não tem capacidade de julgar a ninguém mais. Nós precisamos aprender a exercer autocrítica. E como é que nós fazemos isto? É sobre isto que este texto vai nos mostrar. E o primeiro imperativo aí está no verso 15. Ele diz assim: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Ele está aqui não em forma de um conselho direto, mas em forma de uma observação. As próximas vão ser em forma de conselho direto. Mas o que ele está querendo dizer é: olha, nem sempre o justo vive mais do que o perverso. Às vezes você vê o justo sofrer mais e morrer mais cedo. Embora seja verdade que a sabedoria prolonga os dias da vida, nem sempre esta regra se segue. Há exceções. E a gente questiona quando coisas ruins acontecem a pessoas que julgamos ser boas. E a gente questiona também quando a gente vê uma pessoa perversa prolongar-se nos dias da sua perversidade e se dar bem. Então o que ele quer dizer indiretamente é: aprenda a conviver com os mistérios da existência.
Nem sempre o que esperamos acontece. Nem sempre aquilo que nós julgamos ser justo acontece. É isto que ele quer dizer. Então, você precisa aprender suas limitações. Você não conhece todos os mistérios da vida. Você não conhece todo o plano de Deus. Então, aquilo que parece ser injusto aos seus olhos, você precisa aprender a conviver com isso. O pregador aqui, ele está demonstrando certa desilusão com o que ele constatou, porque o contrário seria esperado. Observe que a sua desilusão ocorreu nos dias da sua vaidade. Ele diz, tudo isto vi nos dias da minha vaidade. É aquela palavra que significa vapor, que significa, até certo ponto, frustração. A visão nebulosa e limitada que ele tinha das coisas. Ele está falando da sua própria visão limitada. E ele se refere àquele período em que ele procurava sentido na vida através dos esforços. Nós já vimos isso no capítulo 1, versos 2 a 11. Né? Ele empreendeu grandes obras, ele acumulou riquezas, ele construiu palácios, ele se entregou aos prazeres. Ele teve tudo que a vida pode lhe dar. Salomão foi um rei, mas ele diz, tudo isto eu descobri que era vaidade e correr atrás do vento. E ele está exatamente dizendo, naqueles dias eu percebi que certos mistérios não podem ser explicados. De qualquer forma, essa é a visão de quem considera a realidade à sua volta apenas da perspectiva de baixo do sol. Nós lembramos que essa expressão ocorre várias vezes em Eclesiastes. Então a verdade implícita aqui, meus irmãos, é que se a vida se resume ao que nós vemos debaixo do sol, isto é, se só existe essa vida para se viver, se não há uma outra vida depois daqui, então a vida é injusta. Porque há justo que morre cedo, e há perverso que demora a morrer e que ainda é feliz na sua vida. Então, se a vida se resume a esta existência, se não há uma outra vida além daqui, então ela é injusta, porque ela não equaciona as ações e seus resultados. Às vezes coisas ruins acontecem a pessoas boas aos nossos olhos, enquanto gente ruim tem vida longa. E essa constatação faz qualquer um pensar se o bem realmente compensa. Existem 2 salmos que eles tratam sobre isto, sobre a aparência e injustiça da vida. O Salmo 37 e o Salmo 73. É só você trocar a ordem do número. O Salmo 37 começa assim. Ele é uma palavra de conselho, é um salmo didático. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a erva e murcharão como a relva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Não se indigne precipitadamente, não se entregue à indignação, porque o Senhor fará justiça. O Salmo 73 é o salmista dizendo, eu invejava os arrogantes, para eles não há preocupações, e há uma crise lá que depois você pode ler em casa, em um levita chamado Asaf, não é? Da classe sacerdotal, e ele reflete a crise gerada no crente pela prosperidade dos maus. Então a constatação, meus irmãos, das aparentes injustiças da vida, declarada de maneira tão abrupta e sem explicações, não tem intenção de abolir, nem mesmo de explicar as anomalias da vida, mas pretende capacitar-nos a conviver com elas. Portanto, o que a Escritura nos diz implicitamente é, aceite a finitude, aceite a limitação da sua visão debaixo do sol e aprenda a conviver com as contradições da vida, confiando que Deus trará a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, como ele fala em outra parte do livro. Então, aprenda a conviver com os mistérios da injustiça. Ou com os mistérios da vida. Se você não aprende isso, você vai julgar incorretamente. Você não tem todos os lados da questão. Um segundo conselho que ele nos dá nessa linha da autocrítica é, não alimente, por outro lado, a autojustiça. É isto que ele quer dizer no verso 16, observe. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Veja, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Como assim?
Será que ele está aconselhando uma via média do tipo, não exagerem na dose da justiça, da injustiça e de insensatez, um pouco de insensatez faz bem? Bom, entender assim seria uma contradição com o que ele vai dizer mais adiante, bem como com o conteúdo do livro e com toda a escritura. Por isso nós concordamos com a maioria dos comentaristas que entendem a expressão não sejas demasiadamente justo como ironia, referindo-se à maneira como uma pessoa se autoavalia e se apresenta. Então, neste caso, o que ele está querendo dizer, o que ele está fazendo referência aqui é a autorretidão, autojustiça. É a tendência que nós temos de nos achar mais justos do que realmente somos e nos passar por mais sábios do que realmente somos. Então, esse conselho soa da seguinte maneira: não queira parecer mais justo do que você realmente é. Isto é arrogância moral. Então, antes de você querer julgar o mundo, julgar a Deus, decidir se Deus existe ou não, pense, você não tem o padrão máximo, o padrão absoluto da justiça e de todas as coisas. Não queira ser mais justo do que você é. Porque, meus irmãos, muito de nossa atitude de questionar as aparentes injustiças da vida vem exatamente daí, do nosso senso de autorretidão. Isso é, a ilusão de que a ira do homem pode produzir a justiça de Deus. A ira, vocês sabem, é no primeiro momento uma exigência, não é? Ela é um grito pelo que nós consideramos uma injustiça, ou um clamor pela justiça. Todavia, como tudo mais, a nossa ira também está corrompida pela queda. E a nossa visão de justiça ela foi distorcida. Então, apesar disso, mesmo sem ter todos os ângulos de cada evento, nós seguimos nos apegando à nossa autojustiça e questionando os desígnios de Deus. Ah, Deus, espera aí, isso é muito injusto comigo. Olha, não está certo isso, eu não sou tão mal assim. Ou então a gente fala em tom de ironia, eu devo ter feito alguma coisa muito ruim para Deus fazer isso comigo. Isso é um senso de autojustiça, não é? E eu questiono os desígnios de Deus. E sabem, meus irmãos, mesmo os homens mais tementes a Deus, eles têm a tendência de querer ser mais justos que Deus. Sem condição de descobrir os caminhos de Deus, eles tentam obscurecer os desígnios divinos e encobrir o conselho divino. Foi o que aconteceu com Jó. Ele era um homem temente a Deus, mas quando ele começou a sofrer, apesar da sua integridade, e ele sofreu muitas desgraças, perdeu 10 filhos, perdeu toda a riqueza, perdeu a saúde, atacado por Satanás, e ele começa a questionar um pouco da justiça de Deus, mas ao final dos seus questionamentos, depois rompendo um longo período de silêncio, o Senhor Deus se apresenta e responde a ele. E na resposta Deus não responde a nenhum dos seus questionamentos, nenhuma das questões da sua crise existencial. Pelo contrário, o Senhor lhe faz um monte de perguntas. O Senhor se apresenta a ele e diz: quem é este que obscurece os meus desígnios? Cinge-te como homem. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? E aí ele começa a descrever toda a criação. Tu sabes sobre estas coisas, e começa a discorrer sobre as questões, sobre as criaturas, sobre os animais, sobre a criação do mundo, e Jó não pode falar nada. Deus aparece, e quando ele fala, lá no capítulo 38, no final do capítulo 40, aliás, depois de uma série de perguntas que Deus faz, no verso 3, Jó responde ao Senhor e diz: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. E Deus prossegue nas suas perguntas, de um redemoinho. Eu vou te perguntar de novo, Jó. Você é mais justo que eu, você sabe mais do que eu, responda as minhas perguntas. E ele não respondeu a nenhuma. E no final, deixemos com Jó, com o testemunho do próprio Jó, as palavras da sabedoria que ele encontrou. Observe o capítulo 42, versos 1 a 6. Então, respondeu Jó ao Senhor. Depois de uma crise de autorretidão, de autojustiça, Jó percebe que ele não sabe de nada. E ele diz: bem sei que
tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E aí, a declaração mais bela e mais profunda de Jó. Eu te conhecia só de ouvir. Antes desse encontro, eu achava que te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. E quando ele vê a glória de Deus, a majestade de Deus, a sabedoria de Deus, a justiça de Deus, vai-se todo o senso de retidão. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quem é cheio de autorretidão, meus irmãos, tem dificuldade em reconhecer os próprios pecados, ou os minimiza e se compara com os outros sempre de cima para baixo. Aquele que é justo a seus próprios olhos acha que Deus deve alguma coisa a ele, desprezando, como diz a palavra, a riqueza da bondade, da longanimidade e da tolerância de Deus, e ignorando deliberadamente que é a bondade de Deus e que o conduz ao arrependimento. Como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Romanos capítulo 2, verso 4. A autorretidão, ela foi a atitude que levou o fariseu a orar de si mesmo para si. Você lembra em Lucas 18, de 9 a 14? Fazendo da oração um meio de lançar no rosto de Deus, como se pudesse, a lista de suas benfeitorias. Graças te dou, ó Deus, Criador dos céus e da terra, porque ele começa a falar um monte de coisa que ele é. Dou o dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço isto, eu faço aquilo, e eu não sou também como aquele publicano, ladrão do orçamento. Você lembra, não é? Foi a autorretidão que o levou a orar de si para si. Foi também a autorretidão que levou a maioria dos judeus a rejeitarem a justiça de Deus, oferecida gratuitamente ao pecador por meio de Cristo. Porque está escrito lá em Romanos capítulo 10, verso 3, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Nós não estamos livres de cair nesse pecado. Nossa tendência é de pensar que nossas ações, reações e julgamentos sempre refletem a justiça daquele que nos criou. Especialmente quando nós somos surpreendidos em alguma falta e repreendidos, nossa tendência é nos auto-justificar, não é? Olha, eu fiz isso. Não, pastor, tá certo, eu fiz, mas eu fiz porque ela fez primeiro. Eu fiz assim porque, pastor, a vida não está fácil. Eu roubo porque eu passo fome. A gente tenta sempre se auto-justificar e não se autocriticar. E quando praticamos o bem, a nossa tendência é nos gloriar em nós mesmos. Isto é legalismo, isto é arrogância moral. Há um fariseu, meus irmãos, dentro de cada um de nós. Nós temos que tomar cuidado para não sermos como aquele professor de escola dominical, que depois de ensinar a parábola do fariseu e do publicano, ele orou dizendo, Senhor, graças te damos que não somos como aquele fariseu. Há um fariseu dentro de cada um de nós. Mas a palavra de Deus nos desmascara. Ela nos adverte de que a pessoa que cultiva a autorretidão, longe de conquistar a justificação por sua própria justiça, antes acumula para si mesmo ira para o dia da ira e do justo juízo de Deus, como Paulo diz em Romanos 2,5, ao moralista. O homem piedoso sabe que sua justiça repousa em outro. O homem que teme a Deus reconhece que todos nós somos como um imundo, como diz Isaías, e todas as nossas justiças são como trapos de imundície. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías diz isso no capítulo 64, verso 6. Então, não seja justo aos teus próprios olhos, é o que ele quer dizer. Não se deixe levar pela autorretidão. Prove-se a si mesmo antes de se auto-aprovar. Mas ele diz em segundo lugar, no mesmo versículo,
Não seja sábio aos teus próprios olhos, né? Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Essa palavra ser, o verbo ser aqui, traz a ideia de ser para si mesmo. E às vezes é traduzido pela ideia de fingir-se. É a mesma coisa que diz em Provérbios mais claramente, Provérbios 3:7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, o verbo está na voz reflexiva. Portanto, não ser sábio aqui é não pense que você é mais sábio do que você realmente é. Meus irmãos, aquele que é sábio a seus próprios olhos é mais incorrigível do que o insensato. O insensato é uma das personagens na Bíblia mais criticadas e mais denunciadas. E eu quero que você abra em Provérbios capítulo 26. Provérbios capítulo 26 mostra como o insensato é incorrigível. E mostra como o seu caminho é tortuoso. Mas depois de uma longa descrição do insensato e de quem ele é, ele vai mostrar que há alguém pior do que o insensato. Observe, no capítulo 26, do verso 3 até o 12. O açoite é para o cavalo, e o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. O insensato é aquele que não teme a Deus, que se recusa a aprender. É o burro mesmo. Burro não é a quem falta capacidade intelectual, mas é aquele que mesmo tendo intelecto se recusa a entender e a aceitar a verdade. Então, ele continua. Não respondas ao insensato segundo a sua estutícia, para que não te faças semelhante a ele. Se você discute muito com o insensato, você acaba tendo que baixar o nível. Mas no seguinte, que parece contradição, ele diz, ao insensato responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. O que ele está dizendo é, às vezes, você tem que se calar, porque senão você vai ser igual ao insensato. Mas às vezes você tem que falar para expor a estutícia do insensato. Ele continua. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. Se você faz do insensato o seu mensageiro, e na cultura bíblica o mensageiro era alguém que corria, né, para entregar a mensagem. Na época não tinha avião, não tinha correio, não tinha internet. Então por isso que a Bíblia diz, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, né? Falava do arauto que corria para anunciar a importante notícia da parte do rei. Ele está dizendo, se o mensageiro foi insensato, o mensageiro era os pés daquele que enviava a mensagem. Certo? Porque ele levava a mensagem da parte do emissor. Então quando se manda a mensagem para o insensato, é mesmo que cortar o próprio pé e vai sofrer o dano. Porque a mensagem não vai chegar do jeito que você mandou para lá. Se é que chega. É isso que ele está dizendo. Ele prossegue. As pernas do coxo pendem bambas. Está falando de uma pessoa que tem uma aleijão. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. O insensato, até quando ele fala a verdade, ele fala e aplica errado. Ele usa o provérbio na hora errada. É como um coxo andando. É isso que ele está dizendo. Ele continua. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Pega um galho de espinho, dá na mão do bêbado e fica perto. Para ver o que acontece. Então, insensato às vezes usa, né? Ele usa palavras até bonitas, né? Olha, ninguém pode julgar ninguém, né? Geralmente, ele fala isso quando quer se livrar de algum juízo, né? E não quer julgar a si mesmo. E, enfim, outras coisas que muitas vezes se fala que são verdades, mas aplicadas erradamente, são insensatez. Ele continua. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Se você contrata um insensato, é mesmo que você ferir os outros, que ele vai trabalhar mal, vai fazer a coisa errada e não vai servir direito. E ele termina a sua longa descrição dos insensatos dizendo, como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estutícia. Aquele que é teimoso, comete erro, dá cabeçada, aí ele vai e faz a mesma coisa. É igual o cão que vomita, depois volta lá, cão tem essa mania, né? Volta lá e come o próprio vômito.
Eu sei que é nojento para você, mas é nojento para Deus a pessoa que cometeu um erro, deu cabeçada, cometeu o pecado, sofreu as consequências e volta a fazer a mesma coisa. É igual o cão que volta ao próprio vômito. Só que tem alguém que é pior do que o insensato. Depois dele falar tudo, olha o que ele diz. Verso 12. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Ele está dizendo aqui, olha, o que é sábio aos seus próprios olhos é mais incorrigível do que o insensato. Então não seja sábio aos seus próprios olhos. Por quê? Porque quando eu acho que eu sei tudo, eu não vou aprender nada. A minha recusa em admitir minha própria ignorância e aceitar a repreensão do sábio acaba me induzindo a chamar o mal de bem e o bem de mal. Assim, a minha sabedoria se converte em loucura porque ela subverte a ordem moral. Isaías fala isso no capítulo 5, versos 20 e 21 do seu livro. Ele diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz a escuridade, que põem o amargo por doce e o doce por amargo, e completa: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Quem é sábio aos seus próprios olhos vai chamar o mal de bem e o bem de mal. Vai considerar a retidão pecado e o pecado retidão. Não é esta, meus irmãos, uma das características da nossa geração? Que tem nojo dos valores morais sadios e que prega e propaga e exibe e se orgulha da imoralidade e da insensatez? Nós temos uma geração que é sábia aos seus próprios olhos. E Salomão está dizendo: você quer fazer uma avaliação própria da vida? Comece com autocrítica e fuja da autorretidão e não seja sábio aos seus próprios olhos. Mas por outro lado, ele traz um quarto conselho: não se deixe dominar pela perversidade. Versos 17 e 18. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Essa expressão demasiadamente não quer significar que nós podemos ser moderadamente perversos, ou que nós podemos pecar moderadamente. Ele não está dizendo, olha, peque moderadamente. Não. Ela está sendo utilizada aqui como um elemento de retórica, para fazer um paralelo com os versículos anteriores, paralelismo de contraste. Ele diz: não seja demasiadamente injusto, nem demasiadamente sábio, não sejas demasiadamente perverso, apenas para contrapor uma verdade à outra, trazendo um equilíbrio, uma tensão. Então a Escritura aqui, meus irmãos, está nos dizendo que se por um lado não devemos ter a pretensão de ser mais justos e sábios do que realmente somos, isso seria arrogância moral. Por outro lado, não significa que nós devamos nos conformar com o pecado e a insensatez. Isso seria frouxidão ou indiferença moral. Então tem gente que diz: não, olha, eu sei que eu não sou justo, eu não sou como alguns aí, já está se mostrando justo, né? Mas a gente diz assim: eu não sou como alguns justos, não, eu sou pecador mesmo, eu admito mesmo, eu sou assim, eu não quero ser melhor do que ninguém, mas se entrega à perversidade. E ele está dizendo: não é isso que nós devemos fazer. Se por um lado nós devemos admitir que não somos tão sábios quanto nós achamos que somos, que não somos tão justos, nós não devemos nos conformar com a perversidade do nosso coração. Isto é importante, meus irmãos, para desmascarar exatamente essa atitude de eu não julgo de ninguém e não quero que ninguém me julgue, que leva as pessoas a viver uma vida moralmente frouxa, baseada na visão cínica de todo mundo está com as mãos sujas, todo mundo tem alguma coisa podre por baixo dos panos, para justificar a nossa própria perversidade. Se por um lado a perversidade é um fato da experiência humana, por outro a Escritura nos adverte de que se entregar-se deliberadamente ao pecado é uma loucura que conduz à destruição prematura. Veja o que ele diz isto: não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Muita gente morre precipitadamente, porque se entrega à perversidade. Vou dar só um exemplo.
os jovens que entram para a vida do crime têm uma expectativa de vida muito abaixo da população em geral. 22, 23 anos. Mas se entregar aos vícios também. Então, entregar-se deliberadamente ao pecado é loucura que conduz à destruição prematura. É isso que ele está dizendo. Por que te destruirias, ou melhor, por que morrerias fora do teu tempo? O salmista reconhece: Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Salmos 55, 23. Por isso, o pregador nos orienta no verso 18. Bom é que retenhas isto, observe aí, e daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso. Em suma, o que ele quer dizer é que o que traz o equilíbrio, meus irmãos, entre a presunção, a autojustiça de um lado e a acomodação ao pecado do outro, é o temor de Deus. O homem piedoso que teme a Deus foge da autorretidão e não permite que a corrupção inerente assuma o domínio. Essa é a verdadeira sabedoria que fortalece e protege. Por isso no verso 19 ele diz: a sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Então, não se conforme com a perversidade, com o pecado que habita em você. Lute contra o pecado. Mortifique o pecado no seu coração. Em quinto lugar, ele nos traz um outro conselho: reconheça, por outro lado, o estado geral de depravação humana, e isto inclui você. Versos 21, verso 20 em diante. Está aí, verso 21 a 24, mas é 20 a 24. Ele diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ele deixa claro isso. E isto inclui você. E aí dentro desse reconhecimento do estado geral da depravação humana, da corrupção humana, ele tem alguns conselhos, que são subpontos ao nosso ponto. Reconhecendo a depravação humana, então você tem que relevar as críticas destrutivas que você recebe. Por quê? Porque você também critica. Eu estou falando crítica destrutiva, porque crítica construtiva você tem que aceitar mesmo. Mas as críticas destrutivas você tem que relevar. É o que ele diz aí no verso 21, observe. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Normalmente a gente tem esse conselho hoje, né? Tem muito nessa filosofia de Facebook, né? Olha, não dê ouvidos aos que te criticam. Afaste-se de pessoas negativas que só te colocam para baixo, que derrubam tua autoestima. Só que a justificativa é equivocada. Qual é a justificativa? Eles não percebem a pessoa especial que você é. Seja melhor do que isso. Já viu que o conselho é sempre enchendo o nosso ego, né? E a gente está quase para ir para o céu já. Mas a palavra de Deus é diferente. A palavra de Deus fere a nossa autoestima. Porque ela sabe que nós somos orgulhosos. Olha o que ele diz. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Porque você sabe que você é superior. É isso que ele diz? Não. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Você também critica. E muitas vezes você faz com maldade. Então releve. Você não é melhor do que os outros. Vê como é diferente da filosofia da moda? Então releve as críticas destrutivas que você recebe. Você também critica.
Segundo, dentro dessa visão total ou da depravação humana, reconheça a sua própria incompetência para alcançar a verdadeira sabedoria. Você deve buscar a sabedoria, mas sabendo que você tem limitações. Verso 23. O próprio Salomão exerce autocrítica aqui. Ele diz: tudo isto experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. E o que está longe, muito profundo, quem o achará? Reconheça. Por mais que você busque, a sua sabedoria será sempre limitada por causa da corrupção que há no seu coração. Agora, por outro lado, e concluindo este ponto, isto não significa que você deve desistir de buscar a verdadeira sabedoria. Você deve ter aquele sentimento que tinha Paulo em Filipenses capítulo 3. Se você quiser abrir lá. Esse é o sentimento do verdadeiro cristão. Filipenses capítulo 3, ele fala que ele encontrou em Cristo mais sublime tesouro. E ele disse que o que para ele era lucro, isso se tornou perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Mas quando ele analisa o seu próprio estado espiritual de crescimento, observe o que ele diz no verso 12. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos que somos perfeitos, aqui perfeito não quer dizer que não peca, mas maduros, tenhamos este sentimento. Paulo, veja, o grande apóstolo Paulo estava preso por causa do evangelho. Ele dizia, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Um dos maiores cristãos que já existiram, ele diz, eu não alcancei a perfeição, mas eu já estou em Cristo e eu sei que eu vou chegar lá por causa de Cristo. Então eu prossigo para o alvo. Então não desista de buscar a verdadeira sabedoria. Há uma promessa para quem a busca. Uma promessa na palavra de Deus, de que o Senhor Deus nos concede sabedoria se com humildade procuramos. E por último, para que você exerça a correta autocrítica, aprenda com o fracasso. Aprenda com suas próprias experiências de fracasso. O próprio Salomão utiliza seu próprio exemplo dos versos 26 a 28, e aí tem um texto meio indigesto, especialmente para as mulheres, mas a gente vai desvendar esse texto agora. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. E diz, eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra coisa, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Bem, antes que você sucumba à nova moralidade e ao politicamente correto, e antes que você acuse Salomão de misógino, machista, sexista, taxista e motociclista, você precisa entender o que ele deseja comunicar. Antes de tudo, o que quer que isto signifique, as irmãs que estiveram no aniversário, elas já ouviram parte disso, porque isso foi parte da nossa mensagem. O que quer que isso signifique, não devemos abrir mão de que aqui se trata da Escritura. E o que quer que ela venha nos dizer, nós devemos aceitá-lo com verdade. Mas relaxe. Nós não temos, em primeiro lugar, aqui uma afirmação de caráter universal. Salomão não está falando uma palavra como se fosse Deus falando. O que nós temos aqui é a descrição de uma experiência particular que traz lições universais. Basta olhar no contexto posterior para vermos que o pregador valoriza o relacionamento conjugal no contexto da aliança. Observe o capítulo 9, verso 9. No capítulo 9, verso 9, ele diz, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz,
os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. O tempo todo você sabe que o pregador, ele não é contra você desfrutar da vida, é como você desfruta. Então o tempo todo ele está dizendo, olha, é bom desfrutar. Bom, se ele achasse que nenhuma mulher de fato prestasse, ele não ia dar esse conselho. Ele ia dizer, rapaz, sai fora. Mas ele está dizendo, goza a vida com a mulher que tu amas. Então, é somente quando consideramos o contexto da vida de Salomão que nós entendemos melhor o que ele quer dizer. A sua experiência pessoal com a perversidade, a insensatez e a loucura envolveu Salomão envolveu principalmente as mulheres. E ele está aplicando à sua experiência particular o que falou no versículo anterior. O que ele falou no versículo anterior, verso 26? Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Então, ao contrário do que possa parecer, quando Salomão fala de mulheres aqui, ele nos apresenta o papel que o pecado pode desempenhar em ambos os lados de um encontro entre os sexos. Primeiramente, o tipo de mulher que ele tem em mente não é a mulher virtuosa, que ele reconhece e exalta em seus provérbios e que é louvada lá em Provérbios capítulo 31, versos 10 a 31. Antes ele está se referindo a essa mulher do verso 26, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Segundo, quem se envolve com esse tipo de mulher, observe, é igualmente corrupto. Ele ressalta, quem for bom diante de Deus, fugirá delas. Mas o pecador virá ser seu prisioneiro. Lembremos-nos, meus irmãos, então do fim da vida de Salomão. Você lembra? Eclesiastes é um testemunho do fim da sua vida. De aprendizado que ele teve depois de um período de queda. E eu quero que você abra em 1 Reis, capítulo 11, aí você vai entender por que Salomão não achou nenhuma mulher como queria. Porque ele procurou mulheres baseado nos seus desejos pecaminosos, nas aparências, e em saciar a sua cobiça. Então, ele está dizendo, quando ele diz, quem for bom diante de Deus, não vai cair nos laços dessa mulher. Veja o que diz lá em 1 Reis, capítulo 11. Aí você vai entender por que ele não achou nenhuma mulher como ele queria. Não é porque não existe mulher assim. Ele está dando um testemunho, ele está, antes de tudo, fazendo autocrítica aqui. Olha o que diz o capítulo 11. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Primeiro, ele achou que quantidade era qualidade. Ele diz isso no capítulo 1 de Eclesiastes, lembra? Eu me enchi das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Só que, além de muitas mulheres, todas elas eram ímpias. Não seguiam a fé no Deus de Israel. Moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. E o narrador faz um julgamento. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Como é lindo o amor. Ame muito. Só que não. O amor humano, como tudo mais, está também corrompido pelo pecado. Aquilo que o homem chama de amor é uma paixão egoísta e destrutiva. Ele se apegou a elas pelo amor. E olha o que diz. Tinha 700 mulheres, princesas. Veja, não era qualquer mulher, era só mulher empoderada, filha de rei. Entendeu? Tinha tido educação da nobreza. Tudo tinha feito universidade. Estudou Foucault, Derrida, Gadamer, Marx, Paulo Freire. Da época, né? Tudo mulher empoderada. Eram rainhas. 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E o que as mulheres fizeram? Esse misógino, que misógino que... Essas mulheres dominaram Salomão. E lhe perverteram o coração.
Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. E olha os deuses que ele adorou. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios. Olha, elas até dizem, olha, Salomão esse negócio de só Deus, um masculino. Vamos adorar uma deusa, né? Porque essa coisa de Deus masculino, a Astarote é uma deusa. Então, ele adorou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Nesse tempo, ele chegou a edificar templos para esses ídolos pagãos. Edificou o santuário a Quemos, a abominação, o narrador diz, abominação, porque o Senhor era a abominação de Moabe. E sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Moloque era um deus amonita, a quem os amonitas ofereciam os próprios filhos em sacrifício. Veja o que o amor faz com o homem, né? O amor humano. Assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Eclesiastes é exatamente o testemunho da conversão de Salomão desses pecados. E quando ele diz, eu não achei uma como eu queria, ele está na verdade, quando ele disse, veja, o pecador virá ser seu prisioneiro, ele está dizendo, eu cometi esse erro. Então ele não está criticando a mulher só, ele está se autocriticando. Ele multiplicou mulheres. Além do fato que essas mulheres pagãs perverteram o seu coração. Então, em suas escolhas insensatas, Salomão não poderia mesmo achar uma mulher como ele esperava. Ele escolheu errado. Então, às vezes você não tem, rapaz, às vezes tem mulher que diz, não tem um homem que preste no mundo. É você que não sabe escolher. Se deixa levar pela paixão, pela lábia, não pensa, não estuda o caráter. E às vezes, rapaz, mulher é tudo igual. Não é. Todos, homens e mulheres, são corruptos. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas quando a gente escolhe errado, é claro que a gente não vai achar ninguém como a gente espera. Portanto, a afirmação do verso 28, não achei uma mulher como esperava, é antes de tudo uma autocrítica. Salomão está apontando a trave no seu próprio olho. Como disse Derek Kidner comentando este texto, a sua busca infrutífera de uma mulher em que pudesse confiar pode nos dizer muita coisa sobre ele. E sobre a sua maneira de pensar, como também sobre as suas amizades, sobre os seus relacionamentos. E devemos concordar com Kidner também que o pregador teria feito melhor se tivesse lançado a sua rede sobre um número menor e não sobre 1000. E se tudo isso não é suficiente para nos convencermos, 2 versículos nos apresentam essa corrupção como uma verdade universal. O versículo 20 já havia dito isso. Você lembra? Versículo 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Mas o versículo 29... ele mostra a verdade universal da queda humana, que é a fonte de toda a calamidade. Eis o que tão somente achei. No verso 28 ele diz, eu ainda procuro uma mulher. Mas no verso 29 ele diz, eu já achei uma verdade que serve para todo mundo. Deus fez um homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Essa última palavra, astúcia, traz a ideia de criação, de invenção. Ela é usada em 2 Crônicas 26:15, é traduzida por máquinas inventadas por engenheiros, máquinas de guerra. O que ele está dizendo é que o homem ele tem muita criatividade para inventar males, para potencializar, para turbinar o pecado. A Bíblia descreve entre as qualidades, entre as características do mundo caído, lá em Romanos 1, inventores de males. Cada nova moda traz uma nova forma de pecar. Então,
o homem foi criado, ele está dizendo, sem pecado. Aqui ele fala da queda. Deus fez o homem reto. Veja, isto é, Deus fez o homem, quando ele criou Adão, ele o criou com o coração disposto à fidelidade e à obediência. Contudo, por uma escolha livre do homem, o pecado entrou no mundo. Está lá em Gênesis 3, versos 1 a 7, Romanos 5, 12. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens. Como observou um comentarista sobre esse texto, o pecado humano, ele está dizendo que o homem foi criado reto, mas por uma livre escolha, ele pecou, ele desobedeceu, o pecado passou a fazer parte da sua natureza e voluntariamente ele se mete em muitas invenções e criações pecaminosas. Ele potencializa todos os dias o pecado. Ele maquina o mal, assim é o homem. Isto é uma autocrítica. E esta é a doutrina que é o primeiro ponto das doutrinas da graça, né? O primeiro ponto do calvinismo. Depravação total da raça humana. Quando ele diz que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, ele está dizendo primeiramente que o pecado é perverso. Astúcias aqui significa a perversidade criativa. Segundo, que o pecado é deliberado. Você não é inocente, você não é forçado. Ele se meteu em muitas astúcias, significa que ele procurou, ele buscou. Ele foi atrás. O pecado, além de perverso e deliberado, é universal, porque a palavra homem aqui é a palavra hebraica Adam, que é Adão, e é a palavra mais genérica para homem, e Adão se aplica ao homem e à mulher. Lá em Gênesis 5, ele criou Adão e Eva, e ele os chamou pelo nome de Adão. Nós herdamos essa natureza de Adão. E por último, o pecado é multiforme. Ele se meteu em muitas astúcias. Enfatiza a variedade de manifestações do pecado. Como diz Isaías, cada um se desviava pelo caminho. Por isso nós precisamos exercer, meus irmãos, a autocrítica. Nós não temos condição de analisar a vida sem antes analisar o cosmos, sem antes analisar o microcosmos que existe no nosso interior. Autocrítica é algo que falta muito no mundo, porque a filosofia de autoajuda sempre está massageando o ego. E não é à toa que as pessoas estão mais fragilizadas e ao mesmo tempo mais arrogantes. E eu quero aplicar com algumas verdades aqui para a gente entender isso à luz do Evangelho. Eu queria primeiramente dizer que a verdadeira sabedoria, ela começa com o temor do Senhor. Quando ele está falando de sabedoria aqui, ele está falando de temor de Deus. Provérbios capítulo 9, verso 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. Eu preciso entender que há um Deus, um Criador, a quem eu devo devoção, a quem eu devo satisfações, que é superior a mim, que criou o mundo, que é soberano e a quem eu devo me submeter. No próprio capítulo 12, verso 13 de Eclesiastes, ele diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. Ora, o temor do Senhor começa exatamente com o auto-julgamento, que conduz ao arrependimento. Quando eu entendo quem é o Senhor, eu vou ter a mesma atitude de Jó. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Todos os homens que tiveram a visão gloriosa de Deus assumiram sua pecaminosidade. Isaías, quando viu Deus na sua glória, em Isaías 6 diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O temor do Senhor começa com o auto-julgamento que conduz ao arrependimento. Segundo, meus irmãos, por causa da queda e de sua própria inclinação voluntária ao mal, nós precisamos reconhecer que a verdadeira sabedoria é inalcançável ao homem. Ele falou isso no verso 23 e 24, a sabedoria estava longe de mim, mas louvado seja Deus.
Aquilo que o homem não podia fazer, Deus fez. A verdadeira sabedoria inalcançável ao homem foi concedida por Deus em Cristo, que a Bíblia chama de poder de Deus e sabedoria de Deus, lá em 1 Coríntios 1, 24. E nesse capítulo, desde o verso 18, ele vai mostrar como a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria humana. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Ele diz certamente, a partir do verso 18, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque a Deus aprove salvar os que creem pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. E Cristo crucificado é a sabedoria de Deus, que é uma espécie de loucura de Deus. Mataram o seu próprio filho e é mais sábio que o dos homens. Em Cristo, a palavra de Deus diz em Colossenses 2:3, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, meus irmãos, aqueles que estão em Cristo hão de caminhar no temor do Senhor, fugindo da autorretidão, porque a sua justiça está em Cristo. Por um lado, eles sabem que não há homem que não peque. Por outro, como novas criaturas, eles odeiam o pecado e amam a Deus. Por isso, por meio do Espírito Santo, eles procuram ver prudentemente como andam, para que andem não como nécios e sim como sábios, como nos ordena a palavra de Deus em Efésios 5:15. O genuíno piedoso, reconhecendo a corrupção ainda restante nele, luta cada dia por meio do Espírito Santo que neles habita, para mortificar os feitos do corpo. É isso que a palavra de Deus nos diz. O verdadeiro sábio, que discerne o seu caminho através dos problemas, ao interpretar corretamente os mistérios da providência, ele será visivelmente gracioso em seu comportamento e em suas palavras. É isso que ele quer dizer no capítulo 8, verso 1, que na verdade encerra esse pensamento. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. O verdadeiro sábio vai ser gracioso no falar e no agir. Ele vai ser humilde porque ele sabe que ainda existe corrupção no seu coração. Que a verdadeira sabedoria está em Cristo. E só quem tem de fato Cristo pode descobrir essa verdadeira sabedoria. É em Cristo, meus irmãos, o sábio perfeito, que nós descobrimos como andar. E nele nós nos autocriticamos. Nós não nos julgamos mais justos. Nós dizemos ser salvos por causa do que Cristo fez e não por causa do que nós fizemos. Que o Senhor Deus nos dê essa capacidade de praticar a autocrítica, para que nós possamos aprender a julgar corretamente os mistérios da vida, a fim de que nós não sejamos insensatos. E se você não tem Cristo, você precisa buscar em Cristo reconhecer que você não tem sabedoria em si mesmo. Amém.